Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa universidade. E no programa de hoje entrevistarei uma professora mestre Neuza Maria de Santos... vamos voltar de novo. Professora mestre Neuza Maria de Souza Feitosa, desculpa, professora, que é professora aqui da nossa instituição, nos cursos de bacharelado e graduação. Hoje conversaremos um pouco mais com a nossa convidada, falaremos sobre o magistério, como ministrar aulas, pós-graduação, sobre a época que ela atendia em consultórios, concurso em Brasília, mestrado, enfim. Falaremos sobre diversos assuntos hoje no nosso programa. Obrigada, professora, por aceitar nosso convite e conversar com a gente hoje. Sou eu quem agradece. Obrigada pelo convite. Bom, então vamos iniciar com a pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Você aqui de Santos, como é que foi a sua infância? Não sou de Santos, eu sou do estado do Rio, né? A gente diz que é Papagoiaba. Sou fluminense. Eu nasci em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E saí de lá aos 5 anos de idade e meus pais mudaram para o interior de São Paulo. E eu fiquei no interior de São Paulo até os 15 anos. Aos 15 anos vim para Santos. Interior aonde? Campinas? Em Alumínio, perto de São Roque, Sorocaba. E depois em Jacareí, perto de São José dos Campos. E depois chegamos aqui, eu tinha 15 anos. Meu pai ainda quis mudar de Santos, mas depois que a gente vem para Santos não quer ir para mais lugar nenhum, né? Então, e seus pais trabalhavam em quê? Para mudar assim? Meu pai trabalhava na área da siderurgia, né? Ele era técnico em mecânica e trabalhou durante muitos anos na empresa Votorantim, lá em Alumínio e em outras empresas deles também. Minha mãe era dona de casa. Ela se casou muito jovem e teve 5 filhos, um atrás do outro. Então, mesmo que ela quisesse, acho que ela não conseguiria fazer. Com certeza. Uma universidade como a gente hoje consegue, né? E chegamos aqui em Santos e a partir daí continuamos, todos os meus irmãos residem aqui, com exceção de uma irmã que já é falecida, mas minha família ficou definitivamente em Santos. Adoramos Santos. E seus irmãos são da área da educação? Eles trabalham em quê? Olha, eu tenho uma irmã que foi da área de educação, ela é formada em matemática e física, mas acabou fazendo direito e se dedicou depois só ao direito. Eu tenho um irmão que é engenheiro e o outro é corretor de imóveis, né? A minha irmã falecida, assim como eu, psicóloga. Conta pra gente, que você me contou, né, fora, né, nos bastidores, como é que seus pais se conheceram? Olha, minha mãe estava terminando o ginásio, né? Naquela época era primário e ginásio, né? E havia um concurso no final do ano para eleger a rainha do baile, né? E ela estava vendendo convites para o baile e foi vender o convite para o meu pai. E aí eles se conheceram, ele foi ao baile, né? E ela foi coroada rainha do baile nessa noite. Então, ele logo se apaixonou. Não é bobo, né? Não é por ser minha mãe, mas ela era muito bonita mesmo. E eles se casaram em menos de 1 ano. E viveram juntos por 60 anos, graças a Deus. Olha que legal. E filhos? Você tem filhos, né? Tenho. Quantos filhos são? Eles trabalham em quê? Tenho 3 filhos, né? A mais velha é representante farmacêutica da indústria de farmácia, Pfizer. O meu filho é formado em Direito aqui pela Unimes, mas atualmente ele é um missionário evangélico da Igreja Batista. E a minha filha caçula é professora da Rede Pública Municipal de Santos. Se inspirou pela mãe?
A mais velha também fez magistério, é excelente professora. Hoje ela trabalha dentro de um centro espírita evangelizando, mas continua na área farmacêutica. Acho que ela se aposenta na área farmacêutica mesmo. A caçula não, a caçula adora ensinar e tem se dedicado também ao magistério. E como é que surgiu a ideia de fazer magistério? Como é que a vida foi te encaminhando? Gabriela, eu acho que eu já nasci professora. Você sabe que eu me lembro, eu ainda não estava na escola, devia ter uns 5, 6 anos, mas eu enfileirava as minhas bonecas e às vezes quando achava que a classe estava muito pequena só com as bonecas, colocava os vasos de planta da minha mãe também e fingia que eles eram meus alunos e eu fingia que dava aula para eles, né? Então minha mãe conta essa história porque eu ouvi essa história a partir dela, e aí eu acho que eu vim mesmo com essa missão. Eu adoro essa relação com as crianças, com os jovens, né, e com conhecimento. E você fez o magistério e logo em seguida você entrou para a faculdade. Isso, fiz psicologia. Por que psicologia? Eu me encantei com psicologia no curso de magistério. Eu tinha uma professora que era muito exigente de psicologia, mas o conhecimento que ela passava me encantou. Eu me encantei com o estudo da psicologia e resolvi fazer. E me dediquei à psicologia durante alguns anos. Durante uns 12 ou 15 anos eu pratiquei a clínica na psicologia, aqui em Santos e em Santo André, onde eu trabalhava junto com uma psicóloga que se formou comigo na Metodista. E depois, junto com a escola, eu tive escola particular durante 29 anos, no método Montessori. Como é que foi essa escola? Como é que foi a criação dessa escola? Olha, partiu de um curso que eu fiz logo depois de ter terminado o magistério. Eu fiz um curso para conhecer o método Montessori e me encantei. Montessori, ela conseguiu fazer há mais de 100 anos o que ainda é considerado moderno hoje, que é fazer a criança descobrir que ela é capaz de ir atrás do conhecimento. E ela bolou todo um material especializado nessa área. O material de matemática é belíssimo, até hoje é muito usado. E em todas as áreas ela ofereceu material específico para desenvolver essa capacidade de aprendizagem e de autoconhecimento da criança ir atrás do conhecimento, né? De construir esse próprio conhecimento. Eu me apaixonei por isso e resolvi montar uma escola montessoriana. E como é que os professores aceitaram, né, essa proposta de trabalhar? No começo havia quase que uma exigência. E depois, como em Santos não havia uma formação nos cursos de magistério, eu tive que montar cursos de formação durante todos esses anos. Então, durante praticamente 30 anos, eu montei cursos de formação de professores para que eles conhecessem o método. E acabava contratando os professores para a minha escola a partir desses que cursavam o curso Montessori, o que foi muito interessante também, né? E os pais, como é que eles encaravam? Porque até então, os pais às vezes nem entendem que método é esse. Como explicar, verdade, né? Como passar? Olha, os pais da nossa escola, como usavam um método diferenciado do tradicional, sempre foram muito conscientes. Então, escolhiam esta escola por causa deste método, sim, sim. Né? O que traz uma participação e uma colaboração muito boa. E depois aprendiam muito com as crianças também em termos de novas maneiras de aprender, né? Então nós tínhamos, por exemplo, todo um material interessante, bem diferente sobre multiplicação, tabuada. As crianças na escola aprendiam tabuada de uma forma diferente. Eles acabavam mostrando isso para os pais e os pais vinham se interessar por como é que é feito isso, mostra para mim o material, os pais iam mais para a etc. escola, né, digamos assim. Você é capaz de imaginar, o seu filho tem que idade? Meu filho tem 3 anos. 3 anos. Então, você é capaz de imaginar uma criança de 3 anos montando um material de geometria? Não. Pois no Montessori eles fazem isso tranquilamente. Todo o material de matemática, de álgebra, de geometria, de português, de análise sintática,
tudo é delineado de forma que a criança descubra o conhecimento e não que ela decore o conhecimento. Acaba tendo prazer, né? Do conhecer. E da descoberta. A descoberta é uma coisa fantástica, anima qualquer pessoa, né, a continuar procurando. Com certeza. Isso... Mas vamos falar um pouquinho do consultório. Vamos voltar um pouquinho. Você se formou, você subia para São Paulo, você estava contando para a gente que você estava grávida, não é isso? Isso. Como é que foi essa fase da sua vida, né? Uma loucura. Quando eu casei, eu estava no 2º ano da psicologia. E eu continuei o curso, são 5 anos, né? Eu dei uma parada de 6 meses quando a minha primeira filha nasceu. E voltei depois que ela já estava com quase 9 meses. Deixava a bebê com minha mãe aqui em Santos e ia para São Paulo fazer o curso. Depois voltava entre meia-noite e 1h, pegava a bebê dormindo e ia para casa. Então era essa a rotina, né? Parece difícil, mas na época eu era jovem e não pensava nas dificuldades. Pensava no resultado final, sabe? Então isso acabou dando um suporte para continuar. E você tinha comércio também nessa época, né? Tinha. Eu tinha uma loja no Gonzaga de presentes e aí de manhã dava banho na bebê, colocava no carrinho, levava para a loja. Aí no meio da tarde voltava para casa, preparava a bebê e me preparava para ir para a faculdade. E à noite deixava na mamãe e ia, né? Fim de semana era estudar muito, né? E o maridão sempre ajudava também. Que bom, né? E depois da faculdade de psicologia, você fez? Pedagogia. Pedagogia. Isso, porque aí eu já tinha escola e tinha uma professora que era contratada para dirigir a escola. Mas como o método era muito especializado e eu fui a pessoa que mais estudou esse método na minha escola, né, eu acabei sentindo necessidade de dirigir também a escola. E aí fui fazer pedagogia para poder ser a diretora, assinar como diretora. Mas sempre tive meu trabalho também voltado para a área da psicologia escolar. Então, assim, quando as crianças tinham dificuldade de aprendizagem, embora eu tivesse coordenadoras, eu sempre orientava voltada para o conhecimento que eu tinha ligado à psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. E como é que foi encarar, de repente, uma segunda faculdade de pedagogia que é totalmente diferente, né? De psicologia. Como é que foi? A visão, talvez você mais Como eu velha. já tinha uma formação, eu entrei no meio do curso e eu fiz 1 ano e meio só. Então foi muito rápido. O interessante é que eu pude compartilhar com as minhas companheiras lá na sala de pedagogia a minha experiência como psicóloga e também como mantenedora de uma escola, né? E o consultório? Você atendia qualquer tipo de pessoas, idosos, crianças, como é que era? Aqui em Santos, como eu tinha escola e às vezes os pais queriam que a criança necessitando de um psicólogo ficasse comigo, isso poderia interferir na minha relação da criança na escola. Sim. Então, para evitar esse tipo de recusa, eu estabeleci o trabalho aqui em Santos só com adultos. Então, durante 12, 15 anos eu trabalhei aqui em Santos só com atendimento de adultos. E em Santo André eu atendia crianças também. E como é que foi o seu primeiro dia de aula? Você sentar e virar a professora. Como é que foi esse desafio? Porque você já tinha magistério, mas uma coisa é... Eu comecei antes de terminar o magistério. Antes de começar o magistério? Eu ouvi falar que tinha uma sala de educação infantil que funcionava numa igreja aqui pertinho da Ana Costa, que estava precisando de professora. E eu resolvi ir lá e me candidatar. Eu estudava de manhã e eu poderia trabalhar à tarde. Quando eu cheguei, a diretora foi me mostrar a sala, me mostrou o espaço e tudo, e me mostrou a sala. Na hora que nós entramos, a professora estava chorando. Ela tinha ali uns 15 ou 20 alunos terríveis. Nossa, que recepção! Claro que eu vou trabalhar aqui, né? E aí? E aí que eu fiquei um pouco assustada, confesso, né? Mas, ao mesmo tempo, curiosa. Por ver o que estava acontecendo. O que essas crianças fazem, né? E tentar. Então, eu, naquela semana, eu me esforcei para pensar como as crianças, sabe? Elas queriam se divertir. E a professora queria dar aula. Quantos anos as crianças tinham? Entre 4 e 6 anos. Nossa, novíssimas.
E a professora achava que elas tinham que ficar sentadas no lugar, e eu nunca achei isso. Então, eu já me identifiquei com a brincadeira deles e eu dirigi a brincadeira para aquilo que eu estava pretendendo, né? Inclusive, eu entrei perto, foi nessa época, perto da semana do Dia das Mães. E a professora anterior, ela não tinha conseguido ensaiar nenhum número com eles. Então, eu montei um teatrinho a partir do que a gente combinou entre nós. Então, eu falei que a gente ia apresentar para a mamãe e vamos fazer uma historinha para a mamãe. E a gente montou a história juntos. E como eles mesmos é que Acabaram deram montando a ideias, isso foi muito fácil para eles gravarem. E aí deu certo. Em uma semana a gente já tinha o número e apresentamos para as mães e foi bem gostoso. Foi um grande desafio essa primeira turminha, né? Você já tem muito tempo, né, que trabalha com educação, trabalha com, né, com crianças. As crianças do início são as mesmas que hoje em dia estão aí ou não? Elas estão mais espertas ou você acha que não? Olha, Ou criança não é criança em qualquer época? É difícil eu pensar numa criança que represente as crianças, não dá. A variação e assim a beleza dessa variabilidade, né, de uma criança para outra é tão grande que eu acho que isso sempre vai acontecer, né? Então assim, sempre a gente vai encontrar crianças muito dóceis, muito educadas, muito tranquilas e o seu contrário, né? Sim, Crianças agitadas, às vezes agressivas, desobedientes, etc. Acho que esse é o desafio do professor, é conseguir trabalhar com todas essas crianças, né? E o caminho mais eficaz para atingir qualquer uma delas é o amor. E a autenticidade. Criança percebe com muita rapidez se aquilo que você está falando é verdade ou não. Então, seja sempre muito sincero quando se relacionar com uma criança, porque se você não estiver falando a verdade, ela não vai confiar em você. E se você for sincera com ela, ela vai confiar em você. E a confiança é o primeiro passo para esse trabalho conjunto, né? Olha que legal. E durante a sua vida, né, você não estava sossegada, apesar de fazer um monte de faculdade, ter comércio, né, um monte de coisa, você fez concurso. Como é que foi o concurso? Para Brasília, isso? Em Brasília? Eu comecei psicologia em Brasília. E assim que eu cheguei lá, eu soube que havia um concurso para professores. Eu fiz o concurso, graças a Deus passei, fui bem colocada, já comecei a trabalhar. Só que a primeira escola que eu trabalhei era uma escola rural. Então, eu viajava até um determinado ponto do percurso, onde eu ia de ônibus. Depois eu parava ali e pegava carona de caminhão. Nossa, mãe do céu. E a minha escola ficava mais medo? ou menos... Olha, Ou a carona já era aquela mãe que passava, aquele homem que passava? Os motoristas desses caminhões trabalhavam em uma olaria que ficava próxima da escola. Então, eram parentes ou pais dos nossos alunos. Então, isso facilitou. Se eu, confesso para você, se eu pensar nisso agora, nesse momento, eu teria muito mais medo do que eu tive naquela época, entendeu? Quantos anos a senhora tinha? 19. Ah, novíssima. E acho que antigamente era mais tranquilo, né? Depois de um ano eu comprei um carrinho, um Fusquinha 66, e aí eu ia com o meu próprio carro, o que facilitou bastante, né? Mas foi super interessante também essa época da minha vida, porque na escola rural as crianças eram agrupadas na sala, então eu tinha a primeira, segunda, terceira e quarta série, tudo junto. E como é que dividia fazia? o quadro para colocar na lousa o que precisava para cada faixa etária e trabalhava em grupos. Quantos alunos? Assim, uma média de 20, 25 alunos. Nossa. Mas com séries multisseriadas, né? A minha formação em Montessori me ajudou demais, porque nessa época eu trabalhava em grupos e oferecia material para esses grupos trabalharem sozinhos durante algum tempo, enquanto eu estava dando atenção para os grupos menores. E depois os maiores que iam terminando iam recebendo tarefas para ajudar os menores. Isso tudo aprendi com o Montessori, então me ajudou pra caramba nessa época.
Pô, interessante, porque as crianças acabam trabalhando em grupo, né? Em grupo. E os mais velhos começavam a funcionar como monitores também da aprendizagem, eles se sentiam super importantes em relação a isso. Como é que é mais ou menos esse método? Explica pra gente. O Montessori? Isso. Olha, é um método baseado no trabalho de uma médica italiana, né? A vida dela, a biografia dela é uma coisa assim também muito interessante. Ela se formou em medicina e foi trabalhar num hospital psiquiátrico. Nesse hospital, as crianças conviviam junto com os adultos no início do século, final do século XIX, início do século XX, né? E a primeira coisa que chamou a atenção dela era de que isso era uma aberração, que imaginam crianças junto com adultos. Então ela separou o grupo de crianças e começou a estudar os trabalhos de um outro médico francês que elaborou todo um material para fazer um treinamento ou uma aprendizagem para crianças que tinham dificuldades. E aí ela começou a aplicar todo esse material nas crianças que ela estava trabalhando ali. E essas crianças depois foram fazer um teste para entrar na escola pública e se destacaram. Todas foram aprovadas. Olha que legal. Enquanto crianças ditas normais, né, que fizeram o teste, não tinham obtido a aprovação. E isso chamou a atenção da doutora Montessori. Ela falou, mas por quê? O que está impedindo essas crianças que não têm nenhum outro tipo de problema de saúde e que são normais, por que elas não aprendem? E aí ela começou a se interessar por esse assunto. Como médica, ela começou a fazer críticas fortes ao governo italiano que usava crianças nas minas de carvão. E aí o governo italiano achou melhor calar a boca da doutora, tá falando demais, né? dando uma escola para ela cuidar, que era uma escola que ninguém conseguia dar jeito. E ela começou nesse trabalho a fazer toda uma mudança. Esse material que a gente usa nas escolas infantis hoje, mesas e cadeiras pequenas, adaptadas ao tamanho das crianças, foi uma invenção dela. Então ela mudou tudo, desde o aspecto físico da sala, dos móveis, das cores, tudo para influenciar. E o trabalho com as crianças também. Esse trabalho dela teve um destaque mundial. Tem um biógrafo dela que diz que se Montessori tivesse morrido assim que se formou em medicina, só a família dela choraria no velório. Mas se Montessori tivesse morrido 2 anos depois do início desse trabalho com essa escola, o mundo inteiro choraria no velório dela. Por quê? Ela se tornou conhecida no mundo inteiro por fazer as crianças se alfabetizarem de uma maneira muito rápida e de uma forma que ninguém tinha conseguido fazer antes. E isso daí acabou sendo divulgado no mundo inteiro e hoje a gente você encontra escola Montessori em todos os países do mundo. São vários tipos de métodos, né, de ensino. Cada um vamos dizer assim, se identifica com um, né? De repente um vai para um determinado método, do outro. Existe o melhor ou não? É uma coisa muito pessoal? Ou até mesmo, às vezes, eu não consigo aplicar o método e não me adapto. Como é que funciona isso? Eu acho que algumas pessoas têm um perfil melhor para se adaptar a um tipo de aprendizagem do que em outros. Então, mas eu encontro em todos esses métodos um ponto em comum, que é a alegria de descobrir e aprender fazendo, o que faz você continuar na busca do aprender. Então, não importa qual seja o método, se você sente alegria na descoberta que esse método está oferecendo a você na busca do conhecimento, você vai continuar querendo aprender. Né? Sim, com certeza. Então, acho que a palavra-chave é essa, é a alegria de aprender. Olha que legal. Vale para a universidade. Sim, viu? com certeza. Mas na universidade também é válido. Como foi a sua especialização em psicomotricidade e ensino à distância? A psicomotricidade, porque assim que eu terminei a psicologia,
apareceu um curso de psicomotricidade aqui em Santos, de pós-graduação. E, na época, o meu professor de educação física, o Marcelo Arias Danukalov, que foi o fundador da escola de surf aqui em Santos. Sim, sim. Ele me falou sobre o curso e indicou que era um bom curso e tudo eu resolvi fazer. Gostei bastante. E o mestrado você fez em educação? Sim, o mestrado eu fiz em educação voltada para ensino à distância. Então, a minha pesquisa e o meu interesse atual em pesquisa é voltado para o ensino à distância e para as representações sociais dos professores, para a formação dos professores, como é que os professores se formam e como eles continuam esse trabalho de formação durante a sua prática. Bom, vamos falar um pouquinho da Unimes. Vamos. Como é que você veio parar aqui? Eu vim parar pelo curso de Educação Física. Alô, pessoal de Educação Física. Eu tenho um carinho e uma saudade muito grande desse trabalho, porque fiz grandes amigos entre os professores e entre os alunos. Esses alunos ainda mantêm, né, alguma relação comigo, sempre obtenho notícias do que eles estão fazendo. Alguns fizeram psicomotricidade, inclusive na França. Tem uma aluna nossa que fez o estudo dela na França e de vez em quando ela me dá notícias disso. Então, a formação na Unimes foi baseada nesse curso de psicomotricidade. Na época, o diretor aqui da FEFES era o Célio Nori. E ele me convidou para fazer uma entrevista e aí me contratou para a psicomotricidade e didática. E eu comecei com essas duas disciplinas. E quando você iniciou aqui, não era nesse campus, né? Era o campus lá no do Brasil. Isso. Como é que era lá? Era bem interessante. Eu gostava daquele campus, porque era um clube, né? Embora tivesse as salas de aula, as dependências eram de um clube. O campo de futebol era ótimo, mas a piscina não era tão boa. E foi muito bom a gente vir aqui para esse campus atual. Eu acho que a gente até deveria ter filmado a fisionomia dos nossos alunos entrando aqui nesse campus, porque esse prédio é belíssimo, Sim, né? sim. Todo projetado, né, para atender às necessidades da formação de um bom profissional de educação física. Então, foi bom também vir para cá. Queria que você falasse um pouquinho da Rosinha, que afinal você, né, teve um convívio com ela. Como é que ela era? Olha, ela era formada em educação física e apaixonada pela educação física. E ela transmitia isso nos encontros com a gente. De vez em quando ela aparecia em alguma reunião no início de ano, né, e falava um pouco sobre a experiência dela. A gente sempre ria muito com ela, era uma pessoa alegre, muito comunicativa. E como professora no curso de Educação Física, ela nos contou fatos assim fantásticos, né, com os alunos, com as viagens que você com os lembra, alunos. contar pra gente? Olha, todo ano os alunos de Educação Física vão para Minas Gerais fazer um curso de uma semana, etc., né? E ela conta que, às vezes, eles combinavam de ir para um restaurante e sair sem pagar. E ela tinha que sair correndo junto com eles. Não ia sobrar para ela, né? Então, a gente ria muito quando ela contava isso, né? E ela passava, assim, esse amor, essa dedicação, esse prazer de estar junto com os jovens, né? E ela colocou essa energia na Unimes. E ela enfrentou muita coisa difícil, né? Sim. O nosso curso de medicina foi uma batalha, mas ela era uma guerreira. Então, assim, uma pessoa que ia atrás do objetivo, quando acreditava que aquilo era válido, ela persistia. Foi uma pessoa, assim, exemplar, né? Para toda a equipe. Olha que legal, não conhecia esse lado, né? Interessante. Bom, vamos falar um pouquinho. Você entrou depois para o EAD, né? O ensino à distância. Como é que foi encarar tudo novo? Começa tudo de novo, mais um desafio.
Pois é, eu gosto de desafio, eu Percebi. gosto de novidade. Então, quando a gente começou aqui no ensino à distância, foi logo no começo, em 2006, eu entrei como pedagoga do projeto. E depois é que assumi disciplinas dentro dos cursos, né? Foi aí que você conheceu a Beth, a coordenadora da virtual, ou você já tinha... Eu conheci a Beth da área de educação, né? Na época, a Beth tinha uma empresa de orientação das escolas, né? Já era bem conhecida nessa área. Foi delegada de ensino, né? Diretora durante muito tempo de escola, então supervisora de ensino, então a gente já conhecia a Beth. E quando ela começou aqui, eu comecei como pedagoga, depois como professora e depois como coordenadora de um curso de formação de professores. Atualmente eu continuo como professora e eu recebi um projeto diferente, que é de formação dos professores e tutores da Unimes Virtual, e a gente já está há 1 ano trabalhando nesse aspecto. Nós temos uma sala de formação. Esse é um trabalho muito gostoso, muito interessante, porque ele é feito a múltiplas, né, mãos e mentes. Sim. Porque a sala, embora tenha um projeto de formação, ela é feita em coautoria. Os professores podem interferir no projeto, fazer mudanças, sugerir temáticas, etc. E a gente vai montando essa sala baseado na nossa necessidade, em uma demanda que a gente percebe, que tenta dar devolutiva para a formação, mas, ao mesmo tempo, estando aberto para atender as demandas que a gente pode não ter percebido, isso. mas que os professores Interessante trazem. isso, até mesmo para você, né, aprender a aceitar as ideias, né? Isso. E, atualmente, os professores estão trabalhando em grupo, à distância, que legal. e estão elaborando artigos baseados na sua prática, no ensino à distância ou na sua prática nas suas carreiras como bacharéis, né? E estão fazendo isso junto com outros colegas. Então, temos várias metas em conjunto, né? Além disso, a gente também estuda interfaces novas da nossa plataforma de ensino, que é o Moodle, e aprende junto. O Moodle, na realidade, é uma plataforma que já tem há muito tempo, né? Muitas universidades usam, mas a Unimes já usa desde o princípio, desde 2006. O que ela pode possibilitar? Nós começamos com uma plataforma nossa. E depois que optamos pelo Moodle. E o que o Moodle ele pode oferecer para o usuário, para o professor, para o aluno? Olha, você pode usar o Moodle de uma forma muito tradicional, então, assim, de transmissão do conhecimento. O outro é um receptor passivo. Ou você pode usar as interfaces do Moodle para fazer um trabalho completamente interativo, dialógico, de comunicação e troca todo o tempo. Nós optamos por essa segunda opção, de fazer um trabalho colaborativo com os alunos, baseado no diálogo, na troca, tentando fazer esses alunos perceberem o conhecimento e irem atrás do próprio conhecimento, não se basearem só naquilo que a plataforma oferece. Tem sido um trabalho bem interessante. Interessante porque até mesmo esse curso, né, que capacita os professores e os tutores, sempre mantém eles sempre estar atualizados, sempre buscando informação. Né? Esse é o objetivo. E quem é que, de repente, todo mundo acaba trazendo informação ou você que traz? Como é que é uma sala de bate-papo? Como é que funciona? Como é que é? Olha, a gente tem a cada 15 dias 2 leituras e vídeo ou qualquer outra fonte de informação. Essas leituras são uma provocação nossa, né? Eu e a Beth sentamos e conversamos sobre nós temos um projeto de formação, então a gente vai caminhando sobre esse projeto de formação, mas, ao mesmo tempo, ao fazer essas leituras, os professores percebem outras coisas que eles ainda não usavam ou não conheciam, e aí vão atrás dessas informações. Isso abre vários caminhos e, a partir daí, alguns retornam em forma de
novas provocações. Sim, Então, sim. por exemplo, esse semestre a gente está trabalhando o estudo da nossa prática docente. Então, a gente tem uma série de autores que a gente está estudando, que falam sobre a prática docente no presencial e no virtual. E, a partir daí, a gente fez algumas provocações. Uma das professoras falou, olha, por que a gente, já que está falando tanto do nosso trabalho, a gente não fala sobre a nossa biografia? O relato autobiográfico dos professores. Então, nós incorporamos isso na sala e os professores acabaram elaborando um relato autobiográfico de quem ele é e como ele chegou a ser o que ele é. Olha que legal. E a gente acabou conhecendo os nossos colegas com um olhar diferenciado agora, né? Porque não é só a Gabriele, não é só a Neuza, como ela chegou a ser, quem ela é, os caminhos que ela fez, né, as expectativas que ela alcançou ou não, e o que ela quer daqui para frente. Então, isso foi uma coisa fantástica, que caiu muito bem, né, no nosso projeto aqui. Olha que legal, interessante. Qual é a diferença de dar aula presencial para virtual? Na sua opinião? São muitas diferenças. No presencial, por exemplo... Porque o conteúdo é o mesmo, né? Mais ou menos. No presencial, o conteúdo é mais fechado. Então, eu tenho poucos mecanismos de ampliar esse conteúdo. No virtual, ele é completamente aberto. Então, a gente tem uma possibilidade, por exemplo, de falando sobre um determinado autor, ou um pintor, ou um escritor, a gente entrar num site que tem tudo sobre ele. Então, é uma coisa que na sala de aula a gente não tem essa condição possibilidade de fazer, né? Então, a ampliação do conhecimento dentro do virtual é uma coisa exponencial. E, agora, a comunicação com os alunos é muito parecida. Mas, olha que interessante, eu conheço melhor meus alunos do virtual do que do presencial. Por que isso? Porque, embora eu conheça, né, o aspecto físico do aluno presencial, eu reconheço na rua, eu vou ao shopping, eu sei que encontrei um aluno, a gente se reconhece, conversa e tudo. Isso no virtual fica mais difícil. Mas, numa sala virtual, eu sei, desde a hora que ele entrou no ambiente virtual, eu sei o que ele fez, os estudos que ele buscou, quanto tempo ele ficou em cada fase desse estudo e a sua produtividade. Isso é interessante, que muita gente acha que não. Vou saber eles que no tá presencial, tudo calculado. você senta lá no final da sala, Gabriela, e você faz o que quer, leva uma revista, né, ou pega o seu celular e assiste um filme. E o professor não vai nem desconfiar disso. Mas no virtual você não consegue enganar seu professor. Isso é verdade. Aí depois ele vem reclamar, que não entendi. Aí você vai ver e fala, mas como assim? Não entendeu? Nem leu qual o tempo que ele ficou aqui. É isso mesmo. E como é que é o contato desses alunos virtual? Eles entram muito em contato, eles falam muito, como é que é? Ou eles são mais reservados? O perfil do aluno tem muito a ver com o tipo de personalidade, né? Os extrovertidos são também extrovertidos no virtual, né? E no presencial. E os introvertidos é a mesma coisa. Mas a gente pode provocar mais. Então, eu tenho condição, por exemplo, de saber quantas vezes você entrou na minha sala. Se você está participando ou não, se você já fez a última avaliação, se antes de fazer a avaliação você entrou nas aulas e quanto tempo você demorou para ler aquele material. Então, eu tenho condição de provocar esse aluno, de acompanhá-lo, de mandar mensagens para ele, de tentar agregar esse aluno no trabalho, etc., né? No presencial isso é mais difícil também. Sim, com certeza. E o curso de pós? Quais são os cursos de pós aqui que a Unimes oferece? Como é que é esse curso? Fala um pouquinho pra gente. Nós temos uma coleção de cursos de pós-graduação. O Núcleo de Ensino à Distância agora está também oferecendo cursos de extensão, inclusive gratuitos. A procura é muito grande. Geralmente, a gente abre as inscrições e no mesmo dia já consegue o número máximo de inscritos.
E é uma oportunidade para quem quiser se aperfeiçoar nesse momento. O interessante do curso de pós-graduação à distância é que você pode ter a flexibilidade do horário, né, e da sua dedicação ao curso. Então, você pode, por exemplo, entrar todos os dias à noite, das 10 às 11 da noite, ou das Sim. 10 a 1 hora, e trabalhar 3 horas por noite, ou você pode trabalhar sábado e domingo, etc. Então, você consegue essa flexibilidade em relação ao seu próprio trabalho, o que é interessante para muitas pessoas, né? E acaba tendo também bastante conteúdo, né? Que é muitos artigos para ler, que são muitas aulas textos, são muitos vídeos, né? Cada vez mais coisas que vão inserindo ali na plataforma, né? O que a gente escuta, inclusive do próprio aluno, a gente recebe esse feedback de que, puxa, eu achei que era um curso fácil, mas é um curso tão difícil quanto presencial. Isso fácil ou difícil está relacionado à quantidade de informações que ele tem que buscar no curso, né? Isso é interessante, mostra que o nível de alunos ou de cursos que nós estamos oferecendo prepara o aluno realmente para aquilo que ele está interessado em trabalhar. E eu acho que mais a disciplina, né? Que o aluno tem que sentar lá e estudar. E tem que ser autodisciplinado, porque não tem um horário que vai tocar o sino e você vai ter que ir para a sala, né? Você tem que ter essa disciplina própria. Eles, às vezes, apanham no começo, né? Porque acabam sendo prejudicados e ficam de DP. Aí falam, não, professora, agora estou esperto, não perco mais prazo. E o DP como é que é? É normal? Entra uma disciplina a mais no próximo semestre? Não tem nada? Nos nossos cursos de graduação, nas licenciaturas e no bacharelado, ele tem um limite de DPs que ele pode fazer junto com as disciplinas do próximo módulo. São 2 disciplinas. Se ele ficar em 3 ou mais do que 3, aí ele vai fazer só as DPs, né? Aí fica mais um ano. Um semestre. Um semestre a mais para poder... Semestral. Bom, nossa conversa está muito boa, mas vou fazer a minha última pergunta. Tá bom. O aluno que pretende fazer o NIMES, o que ele pode esperar? Dependendo se for a presencial, se for virtual, o que ele pode esperar da instituição? Olha, uma instituição amiga. A gente valoriza muito essa parceria com os nossos alunos, né? Ele sempre vai encontrar uma certa facilidade no pagamento do curso. Então, assim, há uma preocupação em oferecer cursos de boa qualidade, mas que não sejam tão caros. Ele tem a chance também de financiar o curso dele. E, acima de tudo, uma preocupação de toda a equipe, professores, coordenadores e a reitoria, etc., no sentido de atualizar sempre esses cursos e oferecer uma formação que seja uma formação que faça esse aluno que está saindo do curso ser valorizado na sua busca de novos trabalhos ou de promoções, etc., né? Concursos. Temos muitos alunos que fazem concursos ao final do curso, porque o nosso forte é a licenciatura, e que se destacam nesses concursos, o que para nós demonstra que o curso está valendo a pena. Com certeza, ainda mais que ele tem que ser disciplinado, estudar. Bom, eu sou um pouco suspeita, né? Você também fez pós aqui? Fiz também. Estuda muito, lê muito. Quem acha que é fácil realmente não sabe o que é. E é bom que a pessoa, como ela já estuda muito, já está disciplinada, para o concurso, para ela, é muito mais tranquilo, fácil. Não é? Muito mais fácil. E algumas pessoas acham assim, mas no meu diploma vai vir que eu fiz um curso à distância. Não. O diploma, seja do presencial ou do virtual, é o mesmo. Sim, mas e hoje em dia, o aluno à distância também está sendo muito bem visto no mercado de trabalho. Justamente por isso, né? Precaução no início. Sim, né? Preconceito comum, né? Mas que agora está superado. Inclusive, no ENAD, por exemplo, que é onde os alunos fazem a prova para avaliar o conhecimento que obtiveram nos cursos, de licenciatura de
11 disciplinas, 11 cursos avaliados, em 7 o ensino à distância se destacou mais do que o ensino presencial. As notas dos alunos foram melhores. Sim. Os alunos leem muito no curso à distância. Lê muito, muito. E não só isso, eles te dão ferramentas para você buscar também outras informações. Lógico, sempre te direcionando, né? Bom, é mais ou menos isso. Bom, muito obrigada. Queria te agradecer. Foi muito bom te conhecer um pouco mais, né? Conhecer esse lado seu bem batalhadora, correndo atrás da bola. Fiquei realmente impressionada. Obrigada por aceitar nosso convite e conversar com a gente hoje. E eu quero deixar o espaço para você mandar seu recado para quem estiver nos ouvindo ou nos vendo pelas redes sociais. Bom, eu quero também parabenizar vocês por esse espaço aberto, né? A Prata da Casa acaba mostrando que a universidade valoriza os seus profissionais, né? E vocês, ao fazerem esse convite, nos agraciam com um momento especial na nossa vida. Essa experiência foi nova para mim, confesso que eu estava bastante nervosa antes de começar. Não apareceu nem um pouco. Mas eu me sinto muito agradecida a vocês por saber que estar aqui, trabalhar aqui é alguma coisa que é valorizado, né? E eu acho que a Unimes faz isso, mantém um número grande de professores durante muitos anos, né, sem muita mudança, que é uma mostra de que valorizam os profissionais que têm. Então, eu sou muito grata por fazer parte dessa equipe. Obrigada a gente, viu, por estar aqui com a gente. Bom, pessoal, lembrem que acessem a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas, além de fotos, bastidores que fizemos aqui. Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a Universidade do